Boa noite a todos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa leitura e nossa reflexão da palestra de segunda-feira, que toda semana, às segundas-feiras, 7 horas da noite, a nossa Casa Seara de Jesus, em Budas Artes, posta uma palestrinha, não é, da semana, para que nós possamos começar a nossa semana refletindo sobre algum tema que nos é bastante útil para a nossa melhora e para a nossa evolução espiritual. Então vamos agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecendo a Jesus, nosso irmão, por nos dar a oportunidade do trabalho espiritual que nós tanto precisamos para o nosso aprendizado, para a nossa melhora e que nós possamos aproveitar ao máximo todas as orientações, todas as dicas, todos os conselhos que os nossos irmãos espirituais nos trazem através das psicografias e através também das mensagens que recebemos em nossa casa. Que seja feita sempre a vontade do Criador sobre todas as nossas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos fazer hoje uma leiturinha de um dos textos do nosso livro de estudo de segunda-feira, que é O Caminho Espírita, que foi psicografado pelo Chico Xavier, que é esse livro bem bonito aqui, e ele foi trazido por Emmanuel e amigos, está escrito aqui na capa do livro. Emmanuel e amigos. Então tem vários textos aqui dentro deste livro de vários espíritos diferentes, não é só de Emmanuel, né? Então outros espíritos também que a gente já conhece através das psicografias de Chico Xavier e de outros irmãos, os nomes nós conhecemos, estão aqui também nesse livro, que são então os amigos de Emmanuel, né? Então nós vamos fazer uma leitura da 17ª lição do livro, que vem com o tema Em Todos os Caminhos. Emmanuel começa, esse texto é de Emmanuel, ele começa dizendo assim: seja qual seja a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Então, para nós que somos aqui estudantes da doutrina espírita, sabemos, né, que nós nunca estamos sozinhos. Tudo que nos acontece e todas as experiências que nós passamos é para nosso aprendizado, para a nossa melhora. Mas, muitas vezes, nós acreditamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos, né? Porque nós falamos que acreditamos, falamos que confiamos na pátria espiritual, mas nós não a vemos, né? Não vemos os nossos irmãos espirituais o tempo todo aqui do nosso lado. Então nós muitas vezes duvidamos dessa presença e desse auxílio. Mas Emmanuel vem dizendo para nós que seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está sempre conosco em todos os caminhos. Então, se nós estamos sempre com Deus em todos os caminhos, nós nunca estamos sozinhos. Desculpem, pessoal, está muito seco o tempo e a gente fica com a garganta coçando. Então, ele vem dizendo também no seguinte assim: isso não significa omissão de responsabilidade, ou exoneração de incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. Então ele vem dizendo assim, apesar de nós sabermos, né, que nós não estamos sozinhos e que Deus está conosco em todos os caminhos, isso não tira de nós a responsabilidade daquilo que nós fazemos, das decisões que tomamos. E nem exonera, né, nos exonera da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Então, assim, não nos tira a responsabilidade das decisões que tomamos, dos caminhos que seguimos, né, por decisão nossa, e também não nos tira, né, não exonera a gente da incumbência de fazer aquilo que foi designado para que nós fizéssemos, né? Então, do compromisso que nós assumimos em fazer determinada coisa. Então, Deus está conosco? Sim, Ele está conosco o tempo todo, porque Ele é nosso Pai, Ele nos auxilia, Ele nos guia e nós
estamos sempre seguindo, porque Ele está sempre nos dando a mão, nos ajudando a seguir o nosso caminho. Mas isso não quer dizer que Deus vai fazer aquilo que é para que nós façamos, né? Para a nossa responsabilidade. Nós precisamos, ainda que nós tenhamos essa confiança de que Deus está conosco, nós precisamos, de todas as formas, fazer aquilo que é designado para que nós façamos, né? Nós não podemos falar assim, já que Deus está conosco, então Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito, eu não preciso fazer mais nada, posso ficar quietinho no meu canto e não me mexer. Então, nós precisamos entender que se nós estamos aqui num campo de aprendizado, de conscientização, numa escola onde nós viemos para aprender aquilo que ainda não temos conhecimento. Se nós estamos aqui para exercitar a nossa experiência em aprendizados novos, em novos caminhos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar a nossa parte para que o outro faça ou esperar que Deus faça tudo por nós, não é? Não é assim que funciona as leis de Deus. Ele nos dá todas as oportunidades, nos dá todas as ferramentas, nós nos comprometemos com determinados assuntos, com determinados compromissos, com determinadas tarefas, e aí nós precisamos realizá-las. Ele vai estar conosco, nos dando força, nos dando consciência, né, nos intuindo, nos ajudando através dos irmãos espirituais que trabalham na tarefa do bem, para que nós estejamos sempre dispostos a continuar a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa tarefa, para não sairmos daqui deixando tudo sem fazer ou fazendo só a metade daquilo que nós estávamos dispostos a fazer e do compromisso que nós assumimos na espiritualidade antes da nossa reencarnação. Porque nós vamos voltando para a reencarnação com compromissos, porque senão também não tem sentido voltar para a encarnação se nós não estamos assumindo nenhum compromisso em nos melhorar, em sermos melhor do que estávamos antes de chegar aqui. Porque é para isso que existe a lei da reencarnação, para que nós possamos melhorar, virar uma página, né? Muitas vezes até mesmo para pagar alguns débitos que deixamos para trás. Então, se nós estamos aqui, não é por acaso, não estamos aqui aleatoriamente, estamos aqui com compromisso, por uma finalidade, né? Então, ele coloca um trechinho do texto assim, ó. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. Ou seja, Deus colocou o peixe dentro da água, né? Que é um animalzinho que não vive fora da água, ele nada, a vida dele é dentro da água. Mas nem por isso ele vai ficar parado lá, Deus vai fazer com que ele se mova. Não, ele está dentro da água, mas ele precisa nadar por si mesmo. Para ele conseguir o alimento dele, para ele conseguir o companheiro que ele precisa para se reproduzir, né? Ele precisa encontrar o ambiente propício para colocar os ovos, né? Então, nós precisamos fazer esse movimento, né? Então, qual é a ferramenta que o peixe recebe de Deus para poder sobreviver? A água. E dentro dessa água tem todos os nutrientes que ele precisa, a alimentação que ele precisa, né? A cadeia alimentar dele está ali também, ele não precisa sair da água para ir buscar o alimento dele fora da água, porém ele precisa se movimentar para buscar tudo isso, porque já está no ambiente que ele vive, mas ele precisa buscar, assim como nós. Tudo que nós precisamos está dentro do ambiente que Deus preparou para nós, que é o planeta. Então, tudo está aqui. Nós só precisamos nos movimentar para adquirir o que nós precisamos. E aí ele dá o exemplo também da árvore, né? Ele fala assim, a árvore, embora não pague imposto pelo solo a que se vincula, é chamada a produzir conforme a sua espécie. Então, Emmanuel, ele vai nos dando com os exemplos, ele gosta muito de usar esses exemplos da natureza, né? Então, ele vai dando esses exemplos para que a gente perceba tudo isso, para que a gente perceba que se esses pequenos animais e pequenas espécies de plantas podem sobreviver e dar o retorno para a natureza de acordo com aquilo que se espera dele, quanto mais nós,
que somos os seres inteligentes da natureza, né? Então ele fala isso. A árvore, ela não paga imposto pelo solo onde ela está vinculada, onde ela está plantada, porque ela é um ser da natureza que nasceu ali naturalmente, não é? Ninguém vai lá cobrar um imposto da árvore, não é? Isso não seria lógico. Mas ela produz na época certa aquilo que se espera dela, não é? Por exemplo, um pé de manga que nasce lá em algum lugar, né? Ainda que não seja que ninguém tenha plantado, mas se a gente jogar um caroço de manga em algum lugar, uma hora ele vai nascer. Se o terreno for fértil, for propício para aquele tipo de espécie, de árvore, ele vai nascer. E na época certa ele vai produzir manga, né? As laranjas, todas as frutas, não é? Nasceu no quintal da minha casa, por exemplo, um pé de mamão, sozinho lá, né? Que a gente joga a sementinha do mamão lá no quintal, muitas vezes a gente coloca a mamão pro passarinho, o passarinho vai lá e come, aí o passarinho faz a parte dele de plantar a sementinha que ele comeu, e aí nasceu lá um pezinho de mamão, sozinho, e agora ele está produzindo mamão. Então assim, nós estamos plantados aqui também, né, nesse planeta, plantados no sentido de dizer que nós estamos aqui de passagem pelo planeta. Porém, nós estamos aqui inseridos num ambiente onde tudo é propício para nós. Nada que tem aqui no nosso planeta foi deixado aqui para nos prejudicar, muito pelo contrário, foi deixado aqui para nos ajudar a melhorar todos os dias. Então, todas as ferramentas, todo o ambiente é propício para que nós estejamos aqui. Então, nós conseguimos produzir o nosso alimento, nós conseguimos produzir as nossas vestimentas, né, os acessórios que nós gostamos de usar, o trabalho, né, produzir no nosso trabalho para receber no final do mês lá o montante que a gente precisa para comprar o nosso alimento, né, que nós precisamos para pagar as nossas contas. Tudo que tem no nosso planeta é a nosso favor. Então, nós precisamos dar a contrapartida. E qual é a nossa contrapartida? Cuidar de tudo isso, zelar para que tudo isso se mantenha e que nós possamos usufruir de todos esses benefícios, de todos esses bens, sem degradar nada, sem estragar nada, não é? Deixar aí para as próximas gerações. Então, quando ele fala em todos os caminhos, é que em todos os caminhos nós vamos trilhar. Então, alguns de nós têm aptidão para determinada tarefa, outro para determinada tarefa. Então, nós estamos espalhados pelo planeta, cada um com a sua aptidão de trabalho, com a sua aptidão de desenvolvimento, de acordo com aquilo que se espera de nós, né? Então, não vamos esperar, por exemplo, de um pintor de tela que ele possa fazer uma cirurgia em uma pessoa que esteja precisando de uma cirurgia, por exemplo, cardíaca. Ele não vai fazer isso. Nós vamos esperar dele que ele pinte uma tela muito bonita. E do cirurgião nós não podemos esperar a mesma coisa, nós podemos, até pode ser que tenha, né, algum cirurgião aí que consiga fazer, que também tenha essa habilidade da pintura, mas na maioria das vezes a habilidade dele está mesmo em salvar outras vidas, né, em fazer uma cirurgia, um transplante, cuidar da saúde das pessoas. Então nós precisamos estar em todos os caminhos, cada um com sua aptidão, com seu campo de desenvolvimento bem trabalhado e trazendo o retorno para a sociedade de acordo com aquilo que se espera de nós, né? Ajudando a melhorar o planeta onde nós estamos. Aí, então, Emmanuel fala assim, nasceste para realizar o melhor. Então, nós nascemos para realizar o melhor que há em nós. E existe dentro de todos nós uma coisa muito boa, muito bonita, porque se nós somos filhos do Criador, nós somos herdeiros dele também. E somos herdeiros da divindade que existe no Criador, não é? Então, por mais que hoje eu esteja agindo equivocadamente, que eu esteja prejudicando os meus irmãos, que eu esteja fazendo o contrário daquilo que se espera de mim, que eu não esteja sendo uma pessoa correta, que eu não esteja sendo uma pessoa justa nem honesta dentro da sociedade, que eu esteja agindo equivocadamente, ainda assim existe dentro de mim uma luz. Eu só preciso encontrar uma maneira de acender essa luz em mim e fazer o meu melhor sempre. Trazer para a luz aquilo que há de melhor em mim e lapidar essa pedra bruta que ainda sou, para que um dia eu possa de fato ser uma pedra
diamante, um diamante bonito, transparente, sem nenhuma manchinha nele, né? Então nós precisamos entender que toda vez que nós estamos diante de um compromisso com a lei divina, nós precisamos fazer o nosso melhor, como diz Emmanuel aqui. E ele fala assim para nós: desempenhamos a nossa função com o apoio de Deus. Então, por mais que nós façamos o nosso melhor, sempre nós estaremos fazendo o nosso melhor. Se nós tivermos a boa intenção de trabalhar no bem, nós vamos sempre fazer o nosso melhor. Mas nós vamos sempre fazer o nosso melhor com o apoio de Deus, que é o nosso Criador, que nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos, então, desenvolver em nós aquilo, a divindade que Ele colocou em nós, para que nós um dia despertássemos. Lembra que Jesus falou: brilhem a vossa luz, não é? Vós sois deuses. Então Jesus já falava isso para nós lá quando Ele esteve aqui conosco, e nós não entendemos isso e ainda continuamos não entendendo, né? Muitas vezes. Então nós precisamos sim deixar essa luz divina que há em nós brilhar mais, crescer mais do que as sombras que nós temos ainda em nós. Porque todos nós temos luz e sombra, mas às vezes nós alimentamos mais as sombras do que a luz, não é? Mas a luz, ela tem que brilhar mais, nós temos que alimentar essa luz para que ela seja mais forte do que as sombras que há em nós. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode a mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem sem que despendas mínimo esforço. Ou seja, se nós ainda não temos de fato a consciência dessa onipresença divina que existe em nós, por conta da nossa fé que é muito pequena, que nós não alimentamos a nossa fé como deveríamos alimentar, que ao invés de nós procurarmos nos melhorar espiritualmente, nós vamos sempre buscando só a parte material, nós não colocamos em nós conhecimentos novos, não buscamos no campo da ciência novas oportunidades, novos conhecimentos, novos desenvolvimentos, né? Se nós caímos no campo do pessimismo, se nós caímos em desânimo, se nós ainda não temos de fato a confiança dessa onipresença de Deus em nós, que Ele recomenda que nós pelo menos olhemos ao nosso redor tudo que há de bom que Deus colocou em nossa vida, para que a gente possa nos melhorar. Então ele fala assim: pensa no infinito das bênçãos que te envolve, ou seja, quantas bênçãos está nos envolvendo nesse momento, né? Nós tivemos aqui a oportunidade de ter pai, mãe, ter uma família, né? Na maioria de nós, graças a Deus, não é? Mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de ter seu pai, sua mãe, sua família junto, tiveram a oportunidade de ter outros seres iluminados ao seu redor que pudessem cuidar de você, zelar de você, né? Amar você, a tanto que teve alguém que te amou o suficiente para que você chegasse até aqui, onde está neste momento, hoje, não é? Então não fomos jogados aqui de qualquer jeito, sempre teve alguém que nos amou e nos cuidou e nos alimentou para que nós pudéssemos sobreviver. Sem contar todos os eventos da natureza que nos envolvem, que nos traz, né, o alimento, que nos traz a água, que nos traz o sol, a chuva, o vento, toda a fartura que existe na natureza que nós temos hoje, né, que nos traz todo o alimento que precisamos, né, que traz todos os nutrientes que necessitamos. E nós sabemos que não existem, que ainda existem, melhor dizendo, muitas pessoas que não têm acesso a essas coisas que nós estamos falando aqui agora, do alimento de todos os dias, não é? E da sua manutenção primordial. Mas isso não é uma falha na criação de Deus, isso é uma falha na moral humana, que é por conta da nossa ambição, da nossa falta de moral ainda, né, e de amor ao próximo, que essas coisas ainda acontecem no nosso planeta. Ainda existem irmãos nossos sofrendo com guerras e com fome, porque nós ainda não desenvolvemos a ética o suficiente para que essas coisas deixem de acontecer no nosso planeta. Não é falta, não é escassez, muito pelo contrário. Nós temos tudo em abundância no nosso planeta, mas nós, por conta do nosso egoísmo, da nossa ambição,
causamos essas dores nos nossos irmãos que passam por dificuldades imensas por conta da nossa falta de amor. Isso tudo é falta de amor, é falta de empatia, é falta de se colocar no lugar do outro. Então, quando nós estamos aqui e falamos assim, mas por que que Deus permite que tudo isso aconteça? Não estão dizendo para nós que Deus está conosco em todos os caminhos? Está. Deus está conosco em todos os caminhos, inclusive nos caminhos dos irmãos que estão passando necessidade nesse momento. Mas aqui Emmanuel está falando também que apesar de sabermos que Deus está conosco, isso não nos livra da nossa responsabilidade. Não exonera a nenhum de nós de cumprir com os nossos compromissos. Ou seja, se nós estivéssemos fazendo a nossa parte do jeito que Deus espera que nós façamos, não existiria esse tipo de dor e sofrimento sobre a terra, não é? Então, cabe a nós fazer a nossa mudança, fazer a diferença, fazer a transformação de pessoas. Não tem como nós esperarmos um planeta regenerado sem almas regeneradas, porque não existe um planeta regenerado sem seres humanos regenerados dentro dele. Nós precisamos regenerar a nós mesmos primeiro, precisamos nos transformarmos, sermos pessoas mais empáticas, mais amorosas, voltarmos para o centro, que é a unidade, que é Deus, né? Voltarmos para o núcleo de onde nós saímos, para nos lembrarmos de novo quão grande é o amor divino por nós e que esse amor está em nós e nós precisamos dividir esse amor com os nossos irmãos em humanidade, para que o nosso planeta deixe de ser um planeta de provas e expiação e passe de fato a ser um planeta regenerado a partir do momento que nós regenerarmos a nós mesmos de dentro para fora. Então ele fala aqui também que se nós percebemos toda essa abundância, né, esse amor de Deus que existe no nosso planeta por nós, tantas flores, não é? Tanta beleza, tantos animais magníficos, toda a sustentação que nós temos, ele fala que tudo isso existe sem que nós dispensemos sequer um mínimo de esforço, porque já está na natureza, já está aí, nós não precisamos nos esforçar para que isso aconteça, já está tudo aí ao nosso dispor. E aí ele vai refletindo mais um pouquinho e fala: reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderá que ninguém vive só. Então ele fala aqui, né, aquilo que nós acabamos de falar, que se nós refletirmos um momento só nas riquezas ilimitadas ao nosso dispor, no reservatório da natureza, nós vamos compreender que não vivemos só. Então, se nós percebermos todo esse amor de Deus em forma de abundância no nosso planeta, que nos traz tudo aquilo que necessitamos, nós vamos perceber que nós não estamos sozinhos em nenhum momento, porque Ele está sempre ali, trazendo para nós tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos seguir melhorando no nosso caminho, seguir melhorando cada dia mais, para que a gente não precise retornar de novo num planeta de provas e expiações, e sim num planeta regenerado. Nós precisamos entender isso. Nós só vamos estar num planeta regenerado se nós estivermos regenerados também. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Então ele fala assim: confia, trabalha, constrói para o bem e guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, Deus faz o resto. Então nós não precisamos fazer tudo, não é? Ele está dizendo claramente aqui pra gente, se nós fizermos só a nossa parte, que já é bem pequena, porque Deus não vai pedir nada exorbitante para nós, porque nós não conseguiríamos fazer mesmo. Ele diz, se você fizer tudo o que foi pedido para você fazer, o que você se comprometeu a fazer, Deus faz o resto. E faz mesmo, não é? Eu acabei de dar o exemplo do pezinho de mamão que nasceu lá no meu quintal sem que eu tivesse plantado. Deus fez o resto. Por quê? Porque na natureza existem a força
divina que faz brotar do chão da terra tudo aquilo que nós necessitamos, né? Do chão da nossa terra brota a água que nós bebemos. Do chão da nossa terra brota o alimento que nós temos na nossa casa todos os dias. E do chão da nossa terra brota todas as flores que embelezam esse planeta. Então tudo brota da nossa terra. E quem é que faz tudo isso acontecer? A força onipresente do Criador dentro do nosso planeta. Então as pessoas acham assim, Deus está muito longe, Deus está no céu, Deus não está aqui perto de mim. Deus está o tempo inteiro conosco. Deus está o tempo inteiro dentro do nosso planeta. Tudo que existe no nosso planeta, tudo que existe em nós, cada célula do meu corpo é uma parte de Deus. Não existe nada fora de Deus. Tudo está em Deus. Nós até podemos nós não estarmos em Deus, mas Deus está em nós. Independente da minha crença, de eu pensar se acreditar se Deus existe ou se Deus não existe, independente disso, Deus está em mim. Mesmo que eu não tenha nenhuma confiança disso, mesmo que eu declare ser ateu, Deus está em mim. Porque não existe nada fora de Deus. Tudo está em Deus. Então aqui eu lembro até de um trecho do livro Paulo e Estevão, né? Quando Abigail aparece para Paulo e ele está desanimado e ela fala para ele: ama, confia e trabalha, não é? Então Emmanuel repete aqui para nós: confia, segue, trabalha e constrói para o bem. Então, ou seja, tanto é que Deus está em tudo, que não existe nada fora de Deus, que até as mensagens que nós temos recebido dos nossos irmãos espirituais, seja Paulo lá na época dele, ou nós aqui na nossa época, junto com Emmanuel, recebemos a mesma mensagem. Por quê? Porque tudo está em Deus. Porque tudo vem de Deus. E se esses irmãos que já estão mais evoluídos, um pouquinho mais à nossa frente na jornada espiritual, eles já têm esse conhecimento, né? Eles sabem que se nós confiarmos, amarmos e trabalharmos para o bem, nós vamos estar fazendo a nossa parte. E se nós fazemos a nossa parte, Deus faz o resto. Nós não precisamos nos preocupar com o que está além daquilo que nós podemos fazer. Porque Ele faz o resto, colocando outros irmãos ao nosso lado, fazendo as coisas que nós não temos capacidade de fazer. E outros fazendo as coisas que o outro também não tem capacidade de fazer ainda. Porque um dia nós teremos. Porque nós vamos passar por todas essas experiências. Assim como Jesus passou, assim como Paulo, assim como os evangelistas, assim como Maria, assim como todos esses irmãos que nós conhecemos hoje na espiritualidade, Emmanuel, né? André Luiz, todos que já estão um pouquinho melhor do que nós estamos hoje, estão passando pelas suas experiências e melhorando cada dia. Um dia nós seremos, como diz a doutrina espírita, que nós saímos do átomo e chegamos ao arcanjo. Por quê? Porque nós saímos de lá do início da criação e vamos traçando o nosso caminho, elevando o nosso pensamento, construindo a nossa jornada, o nosso ser espiritual e chegaremos um dia no estágio de espíritos puros. Por isso que se diz que nós sairemos do átomo e chegaremos ao arcanjo. Porque dentro do que nós conhecemos, o arcanjo é o estágio espiritual mais evoluído que nós entendemos. Então, nós estaremos aqui, dentro da nossa casa espírita, tentando fazer o nosso melhor, buscando nos melhorar a cada dia, estudando um pouquinho, recebendo as mensagens que vêm da espiritualidade para que nós possamos aí, então, fazer o nosso caminho cada dia mais iluminado, cada dia mais limpo, cada dia mais leve e deixando o caminho e a jornada dos nossos irmãos que estão conosco aqui também dessa mesma forma, cada dia mais limpo, cada dia mais leve, cada dia mais suave. E se nós aprendermos a amar como Deus espera que nós amamos, não é? Em irmandade e humanidade, nós estaremos regenerando os nossos corações para termos na frente um planeta regenerado de fato. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui com esse texto de Emmanuel, né? Em todos os caminhos, e nós vamos desejando a vocês que tenham uma excelente semana, que Deus esteja presente nos corações humanos, que Deus esteja presente principalmente, meus irmãos, nos corações dos irmãos que detêm o poder material do nosso planeta. Aqueles que tomam as decisões nas nações,
que eles sejam tocados, né, em seus corações pela luz divina, para que possam tomar decisões mais acertadas, mais felizes, para que se acabe no nosso planeta as guerras, né, as dificuldades, a fome, a miséria, e que a empatia possa vir de fato a ser soberana e assim desenvolvermos, através da empatia, desenvolvermos o amor aos nossos irmãos tão necessitados. Que Deus esteja sempre presente no nosso caminho e que nossa semana seja uma semana de muita paz. Que assim seja, graças a Deus.